Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O governo Temer precisa aumentar a arrecadação e, para isso, quer revogar uma medida adotada no governo Dilma que facilitou a vida de diversas empresas, beneficiadas com a suspensão do pagamento de alguns impostos, que voltariam a pagar se for aprovado o fim da desoneração da folha de pagamento de empresas de tecnologia da informação, teleatendimento, os call centers, setor hoteleiro, comércio varejista e alguns segmentos industriais, como vestuário, calçados e automóveis. O deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, participa aqui de um trabalho na Câmara contra o fim dessa desoneração, pelo impacto negativo que a medida poderá trazer aos setores atingidos, caso seja aprovada. Ele participa com a gente desta edição do Palavra Aberta. Deputado, eu falei muito rapidamente, mas aí há um impacto muito forte nesse momento dessa desoneração, ou seja, dessa redução da carga tributária dessas empresas, desses impostos que elas pagariam, na geração de empregos, né? Justamente no momento em que o país precisa tanto de empregos. Paulo, a proposta ela é equivocada, eu sou contra ela justamente por isso. Nós estamos penalizando justamente as empresas, os segmentos que mais geram emprego no país e que deveriam ter incentivos, como foi um incentivo quando se criou, né, essa política de desoneração, que na verdade foi substituir, né, a maneira de cobrar impostos. No passado, essas empresas que geram muito emprego, elas contribuíam, né, através de um percentual na folha de pagamento delas. Então, quem gerava muito emprego, quem pagava muito salário, pagava mais imposto. A mudança que foi feita anos atrás, ainda no governo... Aliás, é um contrassenso, né? Vamos convir. Exatamente. A mudança foi para que Você gera emprego e é penalizado? O pagamento não fosse incidente em cima dos valores da folha de pagamento, mas sim em cima dos valores de faturamento das empresas. Ou seja, as empresas que faturam mais pagam mais impostos. Me parece muito lógico, funcionou, não trouxe, né, um prejuízo de arrecadação tão grande para o governo. Nós estamos falando de valores que, se a gente olhar um país que arrecada 1 trilhão, você mexer em 2, 3, 4, 5 bilhões, não é muita coisa. Quando você gera muito emprego, o emprego acaba gerando impostos, porque é salário, né, circulando no comércio, social, movimentando a economia das cidades. Então, não tem porquê, sabe, nesse momento de desemprego, né? O governo já está com tantas decisões equivocadas na economia, política de juros, taxa de câmbio, né? Um governo que, pela sua instabilidade, gera desconfiança. Reforma trabalhista que gerou o país uma não está turbulência. crescendo, não está gerando emprego, né? E aí você vai penalizar esses setores. Eu, por exemplo, Paulo, conheço muito o setor da confecção, o setor têxtil. Já liderei aqui no Congresso uma frente parlamentar que cuida desse setor. O setor é forte lá É um no seu setor estado, que né? gera quase 2 milhões de emprego em todo o Brasil. É muito forte lá no Paraná, é forte no Sul. Hoje eu coordeno, né, a atuação da frente nos 3 estados do Sul. E as empresas estão aí passando por um momento difícil, até porque há equívocos também por parte do país na política de proteção comercial. Hoje há uma entrada muito grande de produtos da China, da Índia. Então a indústria de confecção já está num momento difícil, não está num momento bom. Aí você vai e traz uma medida como essa, isso vai significar o quê? Desemprego. As empresas vão muitas vezes ter dificuldade de fechar a sua conta com uma carga tributária aumentada, elevada, como está se propondo aqui. A proposta é voltar a cobrar 20% do valor da folha de pagamento. É muito imposto, é muito pesado. Nós vamos trabalhar muito para isso não prosperar aqui. Como já não prosperou uma primeira medida provisória, que é quase com esse mesmo teor do projeto de lei 8456, que o governo tinha apresentado, o próprio governo acabou revogando ela, e agora, por esse projeto de lei, com poucas mudanças, continua uma proposta ruim que a gente vai se opor aqui a todo momento. Deputado, esse furor, essa ganância arrecadatória, vamos chamar assim, do governo já é alvo de críticas há muito tempo, porque você conseguir recuperar a economia, não é, como se diz na gíria, tirando o couro das pessoas a partir da cobrança exagerada de impostos, pessoas e empresas, já gera uma crítica muito forte. Diante desse quadro, na situação atual, o senhor acredita que um projeto como esse prospere aqui dentro? Eu acredito que não.
estou trabalhando, me dedicando muito a isso, Você tem conversado conversando. com os colegas, Meu e partido aí? tem posição clara, né? O PT tem posição clara contra essa proposta. A gente está dialogando com outros partidos. E como já teve dificuldades o governo na época da medida provisória, eu acredito que nada vai mudar agora, ainda mais aí em véspera de disputa eleitoral, né? Eu acredito que a consciência fica cada vez mais aguçada, mesmo daqueles que não têm consciência aqui na hora das suas votações. Então, eu acho que a gente vai ter êxito, vai ter sucesso no sentido de barrar essa medida, né, de um governo que, na verdade, não só tem uma gana muito grande por arrecadar, mas é um governo que dá mau exemplo, né, gasta mal, né, torra muitas vezes o dinheiro do contribuinte, perdoando dívida de grandes sonegadores, como acabou impondo aqui isso ao Congresso, à Câmara, né, um governo que torra 15, 14 bilhões, né, de receitas do país, né, ou de possibilidade de arrecadação, para barrar 2 denúncias, né, de corrupção e de formação de quadrilha do próprio presidente. Não tem moral nenhuma para falar em aumento de impostos, né, para falar em criar, né, mudanças aí na taxação dessas empresas que geram muito empregos, que você lembrou aqui vários segmentos importantes, e eu tenho destacado o segmento têxtil de confecção, porque é um segmento que tem 30 mil empresas no país, gera quase 2 milhões de empregos, está presente em 2.851 municípios, então é um tipo de emprego também que está lá nas pequenas cidades, que está no interior, está nos rincões aí do Brasil. Então a gente vai insistir aqui para que essa medida de fato não prospere, porque ela é uma medida que gera desemprego. Vamos admitir que o senhor estivesse na posição do governo e precisasse arrecadar de alguma forma. Teria algum substituto para uma medida como essa? Dizer, bom, a gente abre mão aí, do fim da desoneração, mas a gente vai precisar arrecadar. O que poderia ser feito para poder arrecadar mais sem impactar a geração de empregos e a estabilidade da economia como um todo? Antes de ser deputado, eu fui prefeito 2 vezes, né? A tese que eu defendo é a tese sempre de gastar melhor o pouco que se tem. E acho que o governo gasta mal, né? E quando se precisa arrecadar, você não pode punir quem gera emprego, você não pode punir quem ganha pouco, né? As medidas que foram muitas vezes apresentadas, algumas aprovadas aqui, outras não, tinham sempre esse perfil, né? Acho que nunca teve um governo tão cruel como o governo Temer. Acho que ele está conseguindo superar, né, as maldades que fez o Fernando Henrique Cardoso na época que governou o Brasil, né? A reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência, né, são medidas com o discurso de equilibrar, né, situações no país, mas, na verdade, sempre pendendo, né, o prejuízo maior para quem é mais fraco, para quem é mais frágil, para quem tem mais dificuldade. Nós temos propostas, taxação de grande fortuna, taxação de herança, começar a discutir, né, um imposto de renda para os milionários. Os bilionários não pagam imposto de renda no Brasil. Eu me lembro da crítica, e ao contrário, dos situacionistas de hoje ao PT, porque diz, o PT ficou esse tempo todo do governo e também não fez a desoneração, a taxação das grandes fortunas. Se dependesse da nossa bancada, teria feito. A bancada, por várias vezes, tem vários deputados que apresentaram propostas que vão nessa linha. E aí, se o governo da época cooperou ou não, movimentou a sua base ou não, né, não vou discutir aqui. Mas nós temos propostas que são de discussões internas da bancada, apresentadas às vezes de forma coletiva, às vezes de forma individual, que poderia melhorar a arrecadação do Brasil, mas taxando o andar de cima, taxando os ricos, os milionários, os bilionários. Né? Nós temos na questão do SMS um exemplo clássico, né? O trabalhador que compra uma motocicleta, ele paga imposto. O rico que compra iate, jet ski, helicóptero, jatinho, não paga imposto daquele produto. Então isso mostra quanto que o Brasil tem uma tributação equivocada, mas aí a gente vai para a discussão mais ampla, que eu acho que essa sim é correta, que é a da reforma tributária, que inclusive tem comissão criada aqui, o deputado Raul é o relator, é lá do Paraná, nós temos dialogado com ele, por mais que ele seja do PSDB, ele já esteve na bancada do PT várias vezes apresentando, né, as suas propostas, mas infelizmente o país passa por uma crise tão grande, né, o Congresso anda funcionando de maneira tão equivocada, né, que a gente não tem conseguido avançar naquilo que seria o correto. Tirar impostos, né, de quem produz, de quem gera emprego, como nós estamos discutindo aqui, tirar impostos, né, de quem consome e jogar os impostos para a renda, jogar os impostos para o patrimônio, para quem tem herança, para quem tem fortuna e para os grandes salários do Brasil, aí, os bilionários e milionários que não pagam imposto no nosso país. Quem paga imposto no Brasil é o pobre, porque o imposto está concentrado no consumo. E agora querem cobrar
as empresas que geram emprego de uma maneira mais ampla, o que é inaceitável, ainda mais no momento de desemprego. Só para encerrar, deputado, esse projeto de lei, não é, que está aguardando votação, Tá, há expectativa de que ele entre em pauta? Olha, alguns líderes de alguns partidos, principalmente os partidos mais ligados ao governo, têm tentado colocar ele em pauta. Há uma rejeição que não é só nossa, do PT, é também de outros partidos. Nós vamos trabalhar, inclusive nós estamos em obstrução permanente, né? Vamos trabalhar para obstruir qualquer tentativa de votação, para não dar quórum desse projeto. E se for o caso de uma votação, a nossa posição vai ser contrária e a gente está convocando, né? Acho que a entrevista aqui tem esse papel, né? Os empresários, e não só os empresários, os trabalhadores e as trabalhadoras desses setores, porque o emprego está em jogo aí, né? Não estamos discutindo aqui um benefício para a empresa, nós estamos pensando também nos empregos, e como eu falei, são setores, não só o de confecção, o têxtil, mas vários outros que você citou, que geram muito emprego no Brasil e não podem ser penalizados, ainda mais no momento de tanta estabilidade econômica. Deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.